Graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui. Inscreva no nosso canal, dê o joinha, compartilhe o vídeo. E hoje eu queria falar de algo bem interessante. O pessoal fica, quando vai falar de tradução, de versículo, que tem que estar, que tem que não estar, só fica dizendo se é mais antigo, o número de manuscritos. E uma coisa muito importante para a gente verificar essas coisas é o contexto interno. Claro que a data do manuscrito é importante, que o número dele é importante, a região que ele é encontrado é importante, mas também o contexto interno, o contexto do texto vai definir muita coisa. E hoje eu queria falar, peguei 3 exemplos de manuscritos, de versículos que são necessários. Eles precisam estar no texto para fazer sentido. O sentido do texto ficaria enfraquecido sem eles. Eu vou dar de 2 deles também é um embasamento histórico, né? A evidência manuscritológica deles. Do terceiro eu não vou dar porque já tem um vídeo que eu comento sobre isso, que é o vídeo sobre a pergunta se o texto majoritário é melhor que o texto recebido. Nesse vídeo eu falo da coma joanina e demonstro a evidência histórica. E também ficaria muito grande o vídeo, só falando. Só a coma é um assunto bem extenso. Então, a gente vai ver o contexto interno dos versículos, verificar que eles precisam estar. O primeiro versículo que eu selecionei foi Atos 8, 36 a 38. Eu estou utilizando aqui a CF, a Bíblia de Jerusalém, para comparação, mas poderia usar no lugar da CF a King James, a revista corrigida. Né? Ah, Diz o seguinte: indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o eunuco: Eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? E disse: Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco. O versículo que está destacado em vermelho é o versículo que tem questionamento histórico. Né? Alguns vão dizer que não está nos originais. O Dr. Pickering, ele entende que também não está no original, porque está numa minoria de manuscritos. A gente vai ver isso mais à frente, uma certa incoerência dele em relação à contagem, né? Mas vamos lá. Como é que está na Bíblia de Jerusalém? Prosseguindo pelo caminho, chegaram onde havia água. Disse então o eunuco: Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem, desceram ambos a água, Filipe e o eunuco, e o Filipe o batizou. Agora, os antecedentes históricos aqui do, do texto, do verso 37, em ordem aproximada, né? Irineu vai citar, Tertuliano vai citar, aqui vocês estão vendo a data. Cipriano, Paciano, Ambrósio, Ambrosiastro, Agostinho cita a versão georgiana do século V, versão armena, o Codex D, que é um códice defeituoso, vai citar, Códice Laudiano, Códice Ecumênico, a versão latina antiga do século VI, e vai ter a versão antiga do século VII, e vai ter vários que vão citar, né? Aqui você está vendo os manuscritos cursivos do século XI, que aí são em gregos, vão citar. Nós vemos vários manuscritos latinos e gregos que citam, mas ele está na minoria dos manuscritos gregos, só que tem muita evidência latina e evidência dos pais. Né? Mais manuscritos que vão citar, os pais da igreja vão citar. Né? Aqui a gente vê Irineu falando: Jesus é aquele a quem essa escritura se cumpriu, como eunuco imediatamente confessou, em cujo nome ele mais tarde pediu batismo. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui ele está falando, é o texto do verso 37. Irineu diz isso no contra a heresias, né, do século II, esse livro, que eu tenho esse livro. Cipriano também fala, nos Atos dos Apóstolos, é descrito o eunuco, que o eunuco é batizado por Filipe, porque ele creu de todo o coração. Então, você vê a citação direta e indireta dos pais. Então, tem evidência histórica, mas eu queria falar da evidência interna. Por quê? Porque é feita uma pergunta. Sem a passagem do verso 37, a pergunta do eunuco não é respondida. Prosseguindo pelo caminho, chegaram onde havia água. Disse então o eunuco: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado. E tem um vácuo. E mandou parar a carruagem e desceramos a água. Cadê a resposta? Cadê a resposta do eunuco? Não respondeu? Né? Embora ele não esteja na maioria dos manuscritos gregos, ele faz sentido dentro do contexto interno e evidenciado por outras fontes. Então, é feita uma pergunta do eunuco, não é feita resposta alguma, e ele é batizado.
sem o verso 37 inteiro, né, a pergunta do eunuco não é respondida. É necessário o verso 37 inteiro, como está no texto recebido, para fazer sentido o texto. Então, isso é fundamental. Por isso que eu falo, o contexto interno, verifica um pouco o contexto. Faz sentido essa passagem ser omitida? Não faz. Nem sempre os majoritarianos usam a maioria dos manuscritos. Vou pegar aqui um exemplo do Dr. Pickering. Observe que é um texto de Atos, né? Que não há menção de guardar a lei, ser circuncidado ou seguir os costumes judaicos. Pedro está dizendo que o que Deus fez indica que a chave para a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo, seja judeu ou gentil. Eu sigo a melhor linha de transmissão que diz Senhor Jesus, que seria família 35. Agora, cerca de 75% dos manuscritos gregos adicionam Cristo, Atos 11, 17. Então, aqui, o Dr. Pickering, ele está seguindo só 25% dos manuscritos, mas é majoritário. E tem outros textos também, que o próprio texto de Roderick Forstad não vai seguir a maioria dos manuscritos. Então, a gente vê que, basicamente, é unido em T. Ali, ele não segue o texto do verso 37, porque não está na maioria dos manuscritos. E em Atos 11, ele segue a minoria, o Dr. Pickering. Por mais que seja um homem piedoso, que eu respeito muito o homem de Deus, é incoerente isso. Então, não é só contar manuscrito ver antiguidade. Você tem que ver o uso na história da igreja, se os lecionários antigos dizem, se os pais dizem, se a reforma usou, e se faz sentido dentro do contexto. Um outro texto, Atos 15, 33, diz o seguinte: e detendo-se ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Elias ficar ali. Então, Judas e Elias foram liberados, né? Embora de novo para Jerusalém e não ficar mais ali em Antioquia. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, mas Silas quis ficar. Esse versículo aqui em vermelho, né, está em disputa. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Como é que está na Bíblia de Jerusalém? Passando algum tempo, eles despediram nos impasses de volta aos que tinham enviado. 34 não tem. Paulo e Barnabé, porém, continuaram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinaram e anunciaram a boa nova, a palavra do Senhor. Aqui é o comentário da LTT, né, que o verso inteiro é omitido, mas segundo o próprio Nestor Aland, Nestor Aland, edição 25, este verso tem apoio boa parte dos manuscritos bizantinos, mais 10 de outras famílias, né, gregas, e um estudioso afirma que o verso é atestado por 88 manuscritos, 7 de maior peso, 3 versões primitivas, mais lecionários e 2 dos 4 pais que citam a passagem. Então, esse texto ele tem muita evidência latina e tem pouca evidência grega. Se não me engano, 30% tem ele, os textos gregos. Já é mais que os 25% que fez o Dr. Pickering omitiu a palavra Cristo. Né? Agora, note que o verso 33, o verbo apollu, significa liberar completamente. Assim, o verso 33 só diz que Silas foi liberado para voltar a Jerusalém. Não diz necessariamente que ele efetivamente voltou. Né? O verso 34 fala que ele preferiu ficar. Mas olha que interessante. Se a gente não tem o verso 34 que diz que ele não ficou, temos um problema. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Silas apareceu como? Do nada ele estava ali em Antioquia de novo. Paulo mandou um WhatsApp para Silas para ele voltar. O texto não diz que Paulo mandou uma carta a Jerusalém para que Silas retornasse. Fala que ele saiu com Silas. Não fala que Silas retornando a Jerusalém foi com Paulo e saiu. Fala que Paulo escolheu Silas e partiu. Teve aquela briga com Barnabé. Eles se separaram. Barnabé foi com Marcos para Chipre e Paulo e Silas, encomendados pela igreja de Antioquia, foram para a segunda viagem missionária de Paulo. O que temos aqui? Sem o verso 34, você fica sem sentido. Como é que Silas apareceu ali do nada? Foi teletransportado pela Enterprise? Né? É necessário ver o contexto interno. E o último, aqui, o mais polêmico de todos, né, que aí eu não vou ficar dando evidência interna, evidência externa, porque seria um vídeo gigantesco. Né? Talvez eu faça um vídeo só para coma, talvez, eu não decidi ainda. Porque tem muito trinitário que detesta a coma, não sei porquê. Mas vamos lá. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não crê no testemunho que Deus de seu filho deu. Então, Deus aqui é uma referência a Deus o Pai, porque ele está falando do filho, a relação pai e filho. Né?
Como é que está na Jerusalém? Está tudo igual, com exceção do verso 7, porque 3 nos testificam, aí omite a coma. Agora, note que o versículo 10, 9 e 10, dizem que Deus o Pai dá testemunho de Cristo. Que eu errei aqui, né? Testemunho, não testemunho. Dá testemunho de Cristo. Onde no contexto o Pai dá testemunho do Filho? Só no verso 7, ó. O verso 9. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, pois este é o testemunho de Deus. Testemunho que deu de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu em favor do seu Filho. Se você vai ter que pegar uma referência lá no Evangelho de João para falar do testemunho do Pai, não. Temos uma referência muito próxima aqui. Qual é a referência? O verso 7. Aonde no contexto do 1 João capítulo 5 temos o Pai testificando sobre o Filho? No verso 7. O Pai testifica do céu sobre o Filho. O próprio Filho testifica dele, o Espírito Santo testifica dele. Mas o único local, 1 João capítulo 5, que nós temos uma referência do Pai testemunhando do Filho, é o verso 7, é a coma joanina. É necessário para o entendimento do verso 9 e verso 10 que a coma seja verdadeira. Isso é necessário. Quando você tira a coma, você enfraquece. Então, nós verificamos aqui em 3 passagens que eu escolhi para os irmãos observarem a necessidade de seguir o texto recebido. Porque se não seguirmos o texto recebido, o texto receptus, as passagens ficam confusas, ou ficam enfraquecidas, ficam sem respostas. Então, é muito importante, às vezes, só ficar escutando gente falar de número, né? Embora o número de manuscritos seja importante, a antiguidade também é importante, mas você tem que ver evidência interna. Você tirar isso, fica esquisito. Fica esquisito. Você está faltando um negocinho ali, né? Está faltando. Você monta todo um texto, você tira uma parte, fica estranho. Então, é necessário que essas 3 passagens sejam verdadeiras. Por quê? Porque senão a passagem fica enfraquecida ou ela perde o sentido, é enfraquecido o sentido. Novamente, como sempre, porque Deus preservou o seu texto, nós temos visto que o texto recebido ele vai ter todas essas passagens, porque é o texto que Deus preservou. Então, que Deus abençoe você, que a gente tem que pensar um pouquinho quando for, isso aqui não está no original. Peraí, faz sentido ele não estar no original? Vamos ver o texto inteiro, né? Não é porque está no rodapé de uma Bíblia que a gente vai extirpar um texto. Então, que a gente possa ter seriedade ao tratar da palavra de Deus, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, apoie o canal. Assim, sempre que puder, eu vou botar um vídeo. Não é sempre devido às obrigações pastorais, mas sempre que eu me deparar com algo interessante para vocês, não só sobre crítica textual, a gente tem vídeos aqui no canal sobre plantação de igreja, sobre evangelismo, sobre teologia em geral. Veja esses vídeos também. Sei que o pessoal gosta muito de crítica textual, só que a vida cristã não se resume a isso, né? Não se resume a isso. Tem coisas que nós precisamos aprender também. Que Deus possa abençoar vocês, que vocês tenham uma semana abençoada e que sejam úteis na igreja local de vocês. Deus abençoe.